Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou apresentar o gabarito do nosso trabalho 1, trabalho aí que realizamos com o valor de 3,5. Final de semana foi de muito cálculo numérico, sábado e domingo batemos os recordes históricos de acesso aqui no canal, então sinal de que todos se dedicaram, se esforçaram para realizar aí os exercícios que não estavam complicados. Alguns demandavam algum tempo ali, mas nada complicado de ser feito. Então, neste sentido, eu vou apresentar o gabarito. Eu já corrigi todos os trabalhos. Daqui a pouco aí eu comento sobre as notas. E depois, qualquer dúvida que você tenha, eu vou deixar este gabarito em nossa página no Moodle e também você pode me contatar aí por e-mail ou apareça lá no P-Aluno para conversar mais particular aí sobre alguma questão, ok? A primeira questão do nosso trabalho era tranquila, eu já havia comentado ela há um tempinho antes de começar o trabalho, que era sobre aquela equação x elevado a 5 mais x elevado a 4 mais 1 igual a zero, e o objetivo aí é estudar métodos numéricos para investigar aí a raiz real. Então, a primeira questão, considerando f de x igual a zero, nós precisávamos esboçar um plano cartesiano g de x igual a h de x. Então, para isso, eu chamei a g de x elevado a 5 mais 1 e a h de x de menos x elevado a 4. Muitos trabalhos apareceram com uma formatação diferente ali, uma G um pouco diferente, uma H um pouco diferente, mas estava certo também. Destacamos aqui que existem diversas formas de fazer essa letra A. A que eu escolhi foi esta G e esta H. Então, no R, basicamente foi definir a função G e a função H, fazer o gráfico da função G, e aqui no gráfico da função H, colocar o ADD igual a T de true, e também colocamos aqui o eixo X e o eixo Y com o comando abline. Destacamos aqui que a raiz pertence ao intervalo menos 2 menos 1. Temos esta interseção, e isto era para ser feito na letra A. Na letra B, se o intervalo AB fosse o menos 2, 2 e o erro 0,000001, quantas iterações aí são necessárias pelo método da bisseção? Então eu tinha que usar aquela fórmula, olha, k maior que log de B0 menos A0 menos log de E dividido por log de 2. Só substitui, tenho o B0 e o A0, tenho o E, log de 2, então k maior que 21,93, ou seja, são necessárias 22 iterações. Na letra C, considerando o intervalo AB e o erro, esboçar o gráfico da função f e calcular uma aproximação para a raiz considerando o método da posição falsa. Então, temos a função f aqui, x elevado a 5 mais x elevado a 4 mais 1. Fizemos o plot dela, cor azul, de menos 2 a 2. O eixo X, horizontal igual a zero, e aqui utilizei o script lá da posição falsa que tínhamos no Moodle e também no vídeo da posição falsa. Então, f de menos 2 até 2, 0,000001. O scriptzinho aqui, f, a, b e o erro. A minha função plotada, aqui a raiz real, aproximação, menos 1, 32, 4, 7, 18, 47 iterações. Poderia também utilizar diretamente lá o pacote Pragma, regula false, então o comando F, menos 22, o AB, tolerância, e aqui destacamos que foi feito com 10 iterações. Qual o comentário? O número de iterações difere, pois os critérios de parada são diferentes. Então, quem fez aí, ou da maneira pelo nosso script ou pelo pacote Pragma, as duas estão certas, ok? O objetivo aqui, olha, chegar próximo aqui do menos 1,3247. A letra D, calcule uma aproximação considerando o método do ponto fixo, com chute inicial menos 1,5 e este erro. Aqui o maior detalhe aí era qual a função de iteração que eu vou utilizar.
Alguns trabalhos utilizaram uma função de iteração que até gerava uma sequência convergente, mas se você observasse lá, não estava convergindo para o alfa, estava convergindo para um outro valor, então não ficou muito bem certo. Eu utilizei menos 1 dividido por x elevado a 4 menos 1, esta função de iteração. Pacote Sparse, pacote que tem o método implementado. Então, a dica que eu tinha comentado lá, fazer com 1000 iterações. Fixed point, coloquei aqui o chute inicial, o erro. Então, ele convergiu lá para menos 1, 32, 4, 7, 18. Então, esta questão era mais polêmica, dizemos assim, devido ao fato de necessitar desta função de iteração. Muitos acertaram, a grande maioria acertou, até com outras funções de iteração. Só destaco alguns trabalhos que apresentaram uma outra função de iteração que gerava uma sequência convergente, só que o valor calculado era muito longe do menos 1,32, era uma outra conta aí que foi considerada, ok? Se o x0 igual a menos 1 e o alfa menos 1, 32, 47, 17, 95, calcule 6 iterações pelo método de Newton e calcule o erro relativo. Bom, defini a função f aqui inicialmente para fazer o esboço, não é? Defini a função f, fiz o plot dela, eixo x com o tamanho 3, carreguei o pacote derive, fiz a derivada da função f aqui em cima, olha. Então, f' vai receber derive f, a derivada da função. Fiz uma matriz para armazenar os resultados. Volto a falar, depois você pode olhar aí com calma este material que está lá no Moodle, ok? Aqui eu passo mais rapidamente só para mostrar o que eu fiz como solução da questão. Chute inicial aqui, coloquei o menos 1. Olha aqui o x0 menos 1, então eu chamei de xk igual a menos 1. Para o i variando de 1 até 6, o que eu vou fazer? xk1 vai receber xk menos f de xk dividido pelo f' de xk. E o resultado da linha i, coluna 1, vai receber o xk1, esse valor. E aí eu atualizo, xk recebe xk1. Fazendo isso, escrevendo resultados, o que nós temos? Temos a matriz de resultados aqui. E agora eu consigo, com este valor, calcular o erro relativo. Olha aqui, fizemos a continha, 0,00008, pronto, resolvido. Se o x0 é menos 1 e o x1 é 2, calcule o erro aproximado na 10ª iteração. Aqui é utilizando o método da secante. Então, a função f, o gráfico dela, xk menos 1, xk1. O 2, fiz uma matriz para receber os resultados. E aqui eu coloquei o AF de B menos BF de A sobre F de B menos F de A. A formulazinha. E calculei, então, para os resultados receberem esse valor, xk vai receber o xk1, xk1 vai receber o xk2. Então, eu tenho os resultados aqui do método da secante, 10 iterações. E aí, com estes dois valores aqui, eu calculo o erro que eu preciso. Olha, calcule o erro aproximado obtido na 10ª iteração. Então, o valor da 10ª iteração menos o valor da 9ª iteração. Foi o que a gente fez aqui. Olha, este valor aqui menos o valor da 9ª iteração aqui. Então, temos o erro aproximado. Esta foi a primeira questão. Segunda questão, tinha este sistema linear e precisava calcular a solução exata. Eu defini a matriz A, 3, 1, menos 1, 2, 4, 1, aqui 3, 1, menos 1, 2, 4, 1, 1, menos 1 e 4. Aqui um detalhe, teve alguns trabalhos em que a matriz foi definida e trocaram alguns valores. Por exemplo, ao invés de colocar aqui esse menos 1, foi colocado 1.
Então, nesse sentido, eu acabei não desconsiderando a questão, eu perdeu só um pouquinho de nota, porque foi feito a conta com outro sistema. Mas a conta estava certa, então só tomar isso de atenção. Isso aconteceu aí, eu acho que em 1 ou 2 trabalhos de todas as turmas junto. Então, teve esse detalhe aí, sempre prestar atenção em escrever corretamente o sistema. A solução aqui, então, eu defini a matriz A, defini o vetor B, a solução era o 1, 1, 1, que eu obtive através do comando solve, beleza? E aí eu tinha que utilizar o comando scatterplot 3D para fazer um gráfico 3D com os eixos no intervalo menos 10.000, 10.000 e marcar a solução exata. Então eu tinha que fazer um cubo aí, com o x variando de menos 10.000 a 10.000, o y também e o z também. Então eu fiz o seguinte, solução exata. x1k recebe 1, x2k recebe 1, x3k recebe 1. Aí carreguei o pacote scatterplot 3D, dei um nome de graph. Então graph vai receber scatterplot 3D do x1, do x2 e do x3, que eu acabei de definir aqui em cima. Tamanho 20, cor vermelho. Não, tamanho não, aqui é o símbolo. PCH é o símbolo, um círculo fechado, que é o 20, cor vermelho. Tamanho agora o LWD2. X'Lin, Y'Lin, Z'Lin aqui, ó, ambos variando de menos 10.000 a 10.000. E coloquei só um título em cada eixo. Xlab, Ylab, Zlab, recebendo x1, x2, x3. Temos aqui o cubo e o pontinho que precisava ser marcado. Agora, considerando x0, o chute inicial, menos 10.000, menos 10.000, menos 10.000, faça 10 iterações utilizando Gauss-Jacob, 10 iterações utilizando Gauss-Seidel. Marque esses pontos no gráfico, coloque cores diferentes aí para diferenciar os métodos, apresente os resultados. Teve gente que não colocou os resultados e somente os gráficos. Aí eu acabei considerando, mas o certo, corretamente, precisaria ter os gráficos e todos os resultados ali obtidos das iterações. Mas daí teve alguns trabalhos que não colocaram os resultados, mas daí eu prestei atenção no gráfico ali, estava coerente, acabei considerando, beleza? Então, a aproximação inicial, x1k, x2k e x3k, cada um deles recebe aí o menos 10.000. Fiz uma matriz para receber os resultados com 3 colunas e 10 linhas. E aí o método de Gauss-Jacob. Isolei x1 na primeira, x2 na segunda, x3 na terceira. Coloquei aqui então, olha, para o i variando de 1 a 10, quem vai ser o x1k mais 1? Vai ser o 3 sobre 3, que é o 1, menos 1/3 que multiplica o x2, mais 1/3 que multiplica o x3. Depois o x2 vai ser 7/4, menos 2/4 que multiplica o x1, menos 1/4 que multiplica o x3. E o último, o x3, 4 sobre 4, menos 1 sobre 4x1, mais 1 sobre 4x2. Então, ele vai fazer esse processo iterativo, método de Gauss-Jacob, colocando a aproximação no gráfico. Então, como eu tinha dado o nome de graph para o meu gráfico, graph, cifrão, points 3D, eu vou colocar exatamente esse ponto, olha. x1k mais 1, x2k mais 1, x3k mais 1, olha. 2k mais 1, x3k mais 1. Cor azul, PCH3, LWD1. Então, vou colocar isto no gráfico. Vou armazenar estes resultados lá na minha matriz. Então, na linha I, coluna 1, o x1. Na linha I, coluna 2, o x2. Na linha I, coluna 3, o x3. Vou atualizar o ponto. x1 no passo K vai receber x1 no passo K mais 1. A mesma coisa para o x2, a mesma coisa para o x3. Quando eu mandava rodar essa conta, o que eu tinha de resultados? As 10 iterações utilizando o método de Gauss-Jacob. Isso aparecia na minha matriz de resultados. E aqui os pontos que foram obtidos aí das iterações. Então observamos que grande maioria aqui bem perto da solução exata. E para o Gauss-Seidel,
basicamente a mesma coisa, era só trocar ali um pequeno detalhe na função de iteração. O que era esse detalhe? Olha, o x1 no k mais 1 permanecia o mesmo, aí o x2 no k mais 1, ao invés de ser x1 no passo k aqui, eu colocava x1 no passo k mais 1. E no x3, a mesma coisa. Olha, aqui que no método anterior eu tinha o x1 no passo k, ele passou a ser o x1 no k mais 1. E aqui eu tinha o x2 no passo k, no método de Gauss-Jacobi, coloquei x2 no passo k mais 1. E o restante é o mesmo, coloca esse ponto no gráfico. Aqui eu coloquei cor em laranja para diferenciar. Armazenando os resultados e atualizando o ponto. E aqui temos, olha, os resultados. Observe que ele está indo aí para o 1, 1, 1, com as 10 iterações. E em laranja aparece menos ponto. Por quê? Porque eles estão muito próximos. Então a maioria aqui já está aqui, ó, em cima desse último aqui, perto do círculo vermelho. Então isso que era para fazer na questão. Questão 3 do sistema não linear, tranquilo, bastava pegar e isolar x2 aqui e x2 aqui e fazer duas funções. Isso na letra A, faço um gráfico para observar. Olha, qual era a primeira função? Então, isolando esse x2 aqui, eu tinha o seno de x ao quadrado menos x elevado ao cubo. Seno de x ao quadrado menos x elevado ao cubo. Então, fiz o gráfico desta função de menos 2 a 2. Coloquei aqui LWD igual a 3, cor azul. Fiz o eixo x, o eixo y. Função g, a de baixo. Cosseno de x, ó, isolei este x2. Então, ele vem para cá. Fico com cosseno de x ao cubo menos tangente hiperbólico de x. Cosseno de x ao cubo menos tangente hiperbólico de x. Fiz o gráfico de menos 2 a 2, ADD igual a T para adicionar no anterior, cor vermelho, LWD espessura 3. E fiz o eixo x abline horizontal igual a 0. O que observamos? Temos essa interseção aqui, então uma solução, e aqui tem mais solução, olha. Às vezes eu posso pensar, olha, parece que está passando bem em cima. Então eu dei um zoom ali, olha, plotando no intervalo 0.5, 1.5. Só melhorei o gráfico ali naquele intervalo. Olha aqui, eu tenho uma, duas. Então com aquela outra eu tenho 3 soluções aqui, olha. Tenho uma e aqui eu tenho duas, 3. 3 soluções. Como que eu vou calcular aproximações? Requer NLEQ-SLV, o pacote, aí nós vamos utilizar o método de Newton, definir o sistema, bem tranquilo, sistema vai receber uma função de x, numeric 2, pois temos duas equações, qual é a primeira? Seno de x1 ao quadrado menos x1 ao cubo menos x2, cosseno de x1 ao cubo menos tangente hiperbólico de x1 menos x2. Defini o sistema, primeira raiz, estou dando um chute aqui de 1.2 e menos 0.5. Coloquei o comando point para colocar esse chute inicial no gráfico. Não necessariamente precisava fazer isso, mas eu precisava o x-start, o chute inicial, e aí esse comando, NLEQ-SLV, chute inicial e o meu sistema, método de Newton, coloquei aqui um erro e fiz aqui a primeira equação, eu obtive o 1.07 e o menos 0.46. Para a segunda, eu só troquei o chute inicial e obtive aqui, olha, 1,41 menos 1,83. E para a terceira, eu troquei o chute inicial também e obtivemos aqui, olha, o menos 0,92, 1,43. Então, as soluções, 1,07 menos 0,46, 1,41 menos 1,83, menos 0,92, 1,43. Comentário aqui, alguns trabalhos aí calcularam somente uma.
Daí perdeu uma migalhinha ali de pontos, tinha que calcular as 3, beleza? Esse foi o comentário aí, bem fácil, era só replicar. Nós tínhamos esse script prontinho aí de outros exemplos que fizemos utilizando o sistema não linear, então é só mudar os valores ali e rodar. A quarta, eu precisava calcular esta área. Então eu tinha essa figura, precisava carregar ela no software R, primeiramente colocar ela em uma pasta, ir em arquivo, mudar diretório, selecionar esta pasta e aí começar a fazer as contas. Utilizando o pacote digitais, eu colocava esse comando read and call, a figura.jpg, é o nome dessa figura, e depois o que eu fazia? Eu clicava em X1, X2, Y1, Y2. Clicava aqui, pronto. Depois, selecionar alguns pontos. Comando Digit Data, cor vermelho. Aí eu cliquei lá, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Cliquei com o botão direito, mandei parar. Aí eu precisava calibrar os pontos. Penso que em alguns trabalhos esses pontos não foram calibrados certos, pois a área deu muito diferente lá no final. Você tinha que calibrar com esses valores aqui, olha. O X1, o X2, o Y1 e o Y2, ou seja, o 0, 0.3, o 0 e o 20. Colocava esses valores. E aí, X, a coluna 1 desse arquivo data, Y, a coluna 2 desse arquivo data. Então, tinha os valores de X, valores de Y. Visualizando no plano cartesiano, plot XY, olha aqui, tem os pontos. Depois, eu pegava o pacote polinômio, requer polinômio, poly.calc xy para fazer o polinômio interpolador. Pegava o polinômio interpolador, criava uma função com esse polinômio interpolador aqui, fazia o esboço desta função, olha lá, passava exatamente em cima dos pontos, e aí bastava calcular a integral de 0 até 0,3 aqui. Então, integrate quem? P, a minha função aqui que representa o polinômio interpolador, de 0 a 0,3, nas minhas contas, 3,95. Então, ia dar um valor próximo aqui. Teve gente que fez valores ali, vamos dizer, maiores que 3,5 e menores que 4,5. Nesse intervalo aí era tolerável. Agora, muito longe desse valor, sinal de que a conta não estava muito legal. Teve gente que achou uns valores aí muito distantes aí desse intervalo que eu comentei. E este era o gabarito do trabalho. Observe que não estava complicado, um tanto quanto trabalhoso, mas tivemos bastante tempo. E as notas do trabalho eu vou deixar numa pasta no Moodle. Num arquivo no Moodle vai ter estas notas. Você veja lá sua nota. Se você tiver alguma dúvida aí, entre em contato com o professor, apareça ali no P-Aluno para a gente conversar. E agora qual é o plano? É seguir a história. Já foi disponibilizado aí um vídeo com o próximo assunto de aproximação polinomial. Também temos bastante material ali no Moodle relacionado a esse assunto. E a ideia é continuarmos o trabalho para nos prepararmos para o trabalho 2. E aí encerram-se os trabalhos, teremos também o trabalho final, aquele no formato de artigo científico. Muitos alunos já estão entrando em contato com ideias aí, é bom você já começar a fazer o seu, não deixe lá para o final. Comece fazendo um pouquinho por dia, pois vale bastante nota. O trabalho 1 valia 3,5, o trabalho 2 valerá 3,5, então o trabalho final vale 3. Então tem muito ponto em jogo aí, beleza? Tenho 3,5 do trabalho 2 e tenho 3 pontos do trabalho final. Era isso que eu tinha para apresentar, então fique atento no nosso plano de ensino, das datas dos nossos próximos encontros síncronos, apareça, dicas valiosas são comentadas aí nesses encontros e mantemos contato. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Até a próxima!